Muito bem, estamos aqui para mais uma live. Graças a Deus, estamos já na terça-feira, dia 12 de junho. E nós estamos aí no primeiro minuto dessa terça-feira para trazer uma reflexão para todos nós. E a minha Bíblia, ela se encontra aberta nessa noite, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 1 de Números, onde narra a história e a ida dos 10 espias que o Senhor, 12 espias, 12 homens enviados para espiar a terra de Canaã. O grande homem de Deus, Moisés, ele tinha acabado de receber uma grande vitória. Ele tinha conseguido tirar o povo das garras de Faraó. Ele tinha vencido todas as batalhas. Ele passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E houve paredões de águas. E o povo de Israel conseguiu passar por aquele Mar Vermelho e recebeu então a grande vitória. Deus já havia dado grandes provas que estava com aquele povo, dando comida, dando água, dando roupa, dando mantimento. Durante a noite, a coluna de fogo guiava o povo. Pela manhã, uma nuvem cobria o povo. E Deus estava dando provas de que estava com eles. Deus tinha dado provas de que aquele povo tinha a bênção de Deus. E o Senhor havia dito que eles alcançariam uma terra que manava leite e que manava mel. Então Moisés, ele reúne 12 espias a mando do próprio Deus. No versículo 1 fala: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual maioral entre eles. E aí Moisés reuniu os 12 e disse o seguinte: Vão à terra de Canaã e me traga o relatório de tudo. Eu quero saber quem são aqueles povos, quem são os guardas, quem são os moradores. Eu quero saber se os muros são altos, se os muros são baixos. Eu quero saber a fortaleza dos muros. Eu quero que vocês me tragam todas as informações possíveis sobre a terra de Canaã. Assim eles foram, assim eles partiram. E a Bíblia diz no versículo 25 que depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Depois de 40 dias, eles voltaram com um relatório e disseram: Olha, Moisés, a terra realmente é boa. A terra é farta, a terra é próspera. A terra é tão boa, Moisés, para que você tenha ideia, a terra é tão próspera que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens. Tamanha é a fartura daquela cidade. Só que, de repente, levanta-se alguns homens e fala o seguinte: fala, Moisés, não é bem assim não. Lá tem amorreus, heveus, heteus, os homens são altos, são de grande estatura, os homens são fortes, e eu vou dizer, se nós tentarmos entrar naquela terra, nós seremos destruídos. Não vai ter como não, porque é uma terra, nós não poderemos subir com aquele povo, porque é mais forte do que nós. No versículo 32 fala: Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles não tinham a visão de vencedores.
eles estavam olhando para os gigantes, eles estavam olhando para os obstáculos, eles estavam olhando para a adversidade. Às vezes, você precisa mudar a sua visão. Nós precisamos mudar a nossa visão. Nós que queremos um objetivo, nós que queremos alcançar alguma coisa na vida, nós não podemos olhar e ver gigantes. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele tem poder de nos abençoar. Se Deus nos deu uma palavra, e essa palavra de bênção, essa palavra de vitória, essa palavra de conquista, com certeza irá aparecer na nossa frente gigantes, irá aparecer na nossa frente muralhas, e nós temos que saber que nós estamos com Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu tenho falado aqui nas lives diárias. Nós temos que entender que o nosso Deus é maior do que todas as coisas e que, agindo Deus, ninguém vai poder impedir. E aí, a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, Caleb e Josué confiavam em Deus, tinha temor e tinha confiança de que estava servindo a um Deus de verdade. Um Deus que fazia tantas e tantas maravilhas, iria fazer mais uma. Mas o povo insistia. A Bíblia diz que eles se levantaram para apedrejar Josué e Caleb. A Bíblia diz que Moisés e Arão rasgam as vestes como sinal de protesto, como sinal de protesto, de ira, de uma situação desagradável. E a Bíblia diz então que o Senhor se ira com aquele povo murmurador. Um povo que havia dito, um povo que tinha visto milagres, sinais, prodígios. Deus se ira com aquele povo murmurador. Murmurar não é o bom caminho. Murmurar é lamentar-se, é queixar-se, é lastimar-se. Isso não é um bom caminho. Ficar murmurando toda hora: a minha vida é uma miséria, a minha vida não presta, a minha vida é uma desgraça, a minha vida não presta para nada, a minha vida vai de mal a pior, eu não consigo vencer na vida, eu não consigo conquistar nada. Eu vejo pessoas contando um testemunho aqui no Facebook, e um conta uma bênção daqui, outro conta uma bênção dali, e eu não tenho recebido absolutamente nada, e a minha vida vai de mal a pior. E aí começa a ficar murmurando, e murmurando, e murmurando. Deus se irou com aquele povo murmurador. E Deus então, diz a Bíblia, aqui no versículo de número 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes. Diz a Bíblia aqui então que o Senhor se ira com os murmuradores. E a eles eles não entraram, eles não foram à terra prometida. Eles foram impedidos devido à murmuração. Diz a palavra do Senhor aqui, no versículo número 13. Mas os vossos filhos de que dizeis: por presa sereis, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, e consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação. Olha aí, murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ou seja, todo mundo vai morrer devido à murmuração. Eles não vão herdar a terra que mana leite, que mana mel, exceto Josué e Caleb.
A Bíblia diz então que se levantaram uma nova geração. Uma nova geração se levantou na liderança de Josué e Calebe. Passaram-se 40 anos e a Bíblia diz que aquele povo, aquela nova nação, aquela nova geração receberam a grande vitória. Diz a palavra do Senhor que eles também foram à terra prometida espiar. Josué e Calebe também mandaram espias a vigiar a terra. E eles disseram a mesma coisa. Os homens são altos. Lá tem amorreus, jebuseus, tem heteus. Mas se o Senhor nos disse que a terra seria nossa, então a terra vai ser nossa. Não vai ser gigante que vai impedir que eu receba a minha vitória. Não vai ser gigante que vai impedir que eu apague a minha visão. Eu tenho uma visão de vencedor. Eu tenho uma visão de conquistador. E eu vou então receber a minha bênção. Diz a palavra do Senhor que eles foram. E quando chega em Josué, capítulo de número 6, eles receberam a grande bênção. Em Josué, capítulo 6, diz a palavra do Senhor que Jericó é destruída. Eles rodearam a terra 7 vezes. No último dia, 6 vezes, aliás. No último dia, rodearam 7 vezes, totalizando aí 13 voltas. E quando eles rodearam a terra, Josué havia dado um sinal para o povo gritar. E quando o povo gritou, as trombetas tocaram. E aquela muralha, Jericó, os muros de Jericó, caíram ao chão. E eles herdaram a terra prometida. Eles herdaram a terra prometida. Porque essa nova geração passou a acreditar e confiar em Deus. Diz a Bíblia no capítulo 20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. O que mudou aqui? Não tinha os mesmos gigantes? Lá não tinha heteus, amorreus, jebuseus? O muro não era alto? O muro não tinha aquela fortaleza gigantesca que todos olhavam e diziam que o muro não ia cair? O que mudou é que essa nova geração de Josué e Calebe aprenderam a olhar somente para Deus. Aprenderam a olhar somente para Deus e aprenderam que não importa qual seja a muralha, as muralhas vão cair por terra. Ou seja, nós nascemos para ser vencedores. Nós nascemos para vencer. E se nós acreditarmos e confiarmos no Senhor, a vitória vai chegar à nossa vida. Nós não podemos ficar murmurando: ah, eu não recebi o meu emprego, ah, eu não recebi ainda o meu marido, a minha esposa, eu não recebi ainda a minha casa, eu estou com essa enfermidade que apareceu do nada aqui no meu corpo, e eu não vou receber a minha vitória. E começa a murmurar, começa a maldizer o seu dia, começa a, vamos até dizer assim, a amaldiçoar a sua vida, e com isso você não consegue alcançar a vitória. Amanhã não, hoje, é o dia dos namorados, né? Quantas pessoas vão ficar oprimidas porque não tem um namorado? Quantas pessoas vão ficar aflitas, angustiadas, com depressão, porque não tem um companheiro ao seu lado? E vai pensar: está todo mundo indo para o shopping, está todo mundo indo para o cinema, está todo mundo recebendo flores, está todo mundo recebendo perfumes. É o dia dos namorados e eu não tenho um namorado, eu não tenho namorada. Aí o diabo começa a buzinar no seu ouvido: tá vendo aí? Você não tem namorada porque você não serve para nada, você é feio, ninguém te quer, você vai morrer sozinho, e o diabo vai plantando isso no seu coração. Olha para você e fala: tá vendo aí? Você é feia, você é gorda, você não consegue marido, não consegue namorado, vai morrer sozinha. E tá todo mundo curtindo, tá todo mundo indo
para o shopping, para o cinema, tá todo mundo indo para as baladas, porque é assim que o diabo vive, fala, e aí, por que você tá só? Porque você não serve para nada. Ele vai plantando essas coisas na sua mente, e aí você vai vendo que a muralha está muito grande, e que você não vai conseguir transpor estas muralhas. O emprego não chega e você vê a muralha muito grande e você acha que não vai conseguir vencer estas muralhas. A enfermidade está grande, mas você acha que você não vai conseguir vencer estas muralhas. A primeira geração murmurou e não herdou a terra prometida. A primeira geração só reclamava, por isso perdeu a bênção. Não desfrutou de uma terra que mana leite e de uma terra que mana mel. A primeira geração não acreditou em Deus, pelo contrário, queria voltar para o passado, voltar para o Egito. É o que eles queriam. Iremos ficar aqui, Moisés, para morrer? Tu nos trouxestes aqui para morrer? Era um povo murmurador, murmurava por tudo. A segunda geração não. Josué e Caleb implantou na mente deles que há um Deus que pode resolver todas as coisas. Josué implantou, colocou na cabeça deles que eles deveriam acreditar em Deus acima de todas as coisas. Por isso eles foram lá e conquistaram a terra prometida. Já viu um muro ser derrubado com um grito? O muro era tão largo, se não me falha a memória, segundo o estudo, tinha 6 metros de largura, 9 metros de altura, que a prostituta Raabe morava em cima do muro. Tamanha era a largura do muro. E esse muro caiu com um grito. O povo gritou e o muro caiu. E eles receberam a grande vitória. Eles receberam a bênção. E o nome do Senhor foi exaltado. E o nome do Senhor foi glorificado. Qual é a muralha da sua vida? Tem um hino do André Valadão que diz assim: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Basta acreditar, basta confiar que as muralhas vão cair por terra. Não desista não, meu irmão. Eles rodearam a cidade 13 vezes. 13 vezes. A Bíblia diz que Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e os valorosos. Ou seja, entreguei tudo na tua mão. Eu entreguei Jericó, eu entreguei o seu rei, eu entreguei o seu valente e entreguei os valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. Uma vez, primeiro dia. Segundo dia, uma vez. 6 dias. E 7 sacerdotes levarão buzinas. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz senhor de buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ou seja, Deus falou para Josué, e Josué acreditou na palavra de Deus. Militarmente falando, que estratégia daria certo? Militarmente falando, essa estratégia não ia dar certo nunca. Ah, só rodear a cidade, o povo vai gritar, o muro vai cair, conversa. Mas ele não discutiu com Deus, não. É isso mesmo, Deus, é para fazer isso, então iremos fazer isso. Olha, povo, chega aí, vamos aqui. Deus mandou rodear a cidade uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. No último dia vamos rodear 7 vezes. Deus mandou levantar a mão
e te dar o sinal. Quando eu levantar a mão e der o sinal, vocês vão gritar e o muro vai cair. Simples assim. Simples assim. É só isso. Faça o que Deus manda e tudo vai ser simples. Simplifica. Vamos simplificar a nossa vida. Vamos simplificar a nossa vida. Vamos fazer aquilo que Deus manda e tudo vai acontecer. O povo não murmurou, o povo acreditou. Eles gritaram e o muro caiu abaixo. Qual é a muralha da sua vida? Qual é a muralha da sua vida? Faça aquilo que Deus manda e os muros vão cair ao chão. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e receba a tua bênção nesta noite. E que você tenha uma noite de bênção e uma noite de vitória. No nome do Senhor Jesus. Amém.